Boa tarde, tudo bem? Acho que a gente já pode ir começando, né? Para não tomar muito tempo aí da nossa palestra. Não perder tempo, né? Para a Marcele poder falar mais. Bem-vindos ao quarto encontro do Em Busca da Naturologia. Muito prazer em ter vocês aqui conosco, fazendo parte desse projeto. Hoje o espaço é da Natulab. Natulab é o nosso laboratório de ideias naturológicas. Os palestrantes nesse espaço vão trazer temas para a gente, a fim de estimular em nós a vontade de aprendermos sobre as nossas próprias capacidades de empreendedorismo. Né? É um espaço para trazer várias ideias de criatividade, como podemos gerir nossos próprios projetos e carreiras, porque a gente sentiu essa necessidade de falar mais sobre isso, que durante nossa graduação a gente não tem tanto, né? Porque não adianta nada ter vários projetos e sonhos e não colocar ação. Então, acreditamos que para criarmos uma comunidade de naturólogos forte, com destaque na área da saúde, que saibamos, né, como gerir nossa própria vida. Então, hoje temos a honra de apresentar a Marcele Machado, que todos já devam conhecer, que é a nossa atual coordenadora do nosso curso da Embi Morumbi de Naturologia. Ela é mestre em Ciências da Saúde pelo IANSP, pós-graduada em Ayurveda pelo Naradeva Shala, Medicina Tradicional Chinesa pelo ETOSP, Terapia Floral e Iridologia pela FACES, naturóloga pela Universidade de Embi Morumbi, com experiência em projetos de inovação no ensino e atendimento em práticas integrativas e complementares na saúde. Hoje o tema, então, é teleatendimento em naturologia, que é um tema super atual. E, Marcele, muito obrigada pela sua presença. E no final podem colocar as suas dúvidas, que estaremos aqui para responder. Um beijo. Boa palestra. Boa tarde a todos. Deixa eu ver se eu fechar aqui, se fica melhor. Ah, pronto. Fica bem melhor a visualização. Prontinho. Então, primeiro eu queria agradecer o convite de estrear o Nato Lab, que é uma das minhas partes preferidas, que é pensar em futuro, em novas estratégias, em se reinventar. E de alguma forma eu estou conseguindo ter esse privilégio de participar no curso de naturologia na implementação do teleatendimento, que eu considero como algo que veio para ficar como mais uma vertente de atuação profissional. Então, para a gente começar essa conversa, nós vamos seguir um processo onde primeiro vamos contextualizar o que é o teleatendimento. Na sequência, nós vamos visualizar algumas ferramentas operacionais para dar uma roupagem profissional a esta modalidade de atendimento. Depois nós vamos conversar sobre contrato terapêutico, como que a gente adequa esse primeiro contato com o interagente para conversar sobre como será o seu atendimento, tempo de duração, forma de pagamento, como que funciona se ele falta a sessão, como que será o seu sigilo e ética dentro desse contexto que a outra pessoa não sabe se na sua casa tem mais alguém ou se no outro local que você está, que seja até fora da sua casa ou num ambiente que você loca para realizar teleatendimento, independe do local que você esteja, a importância do outro perceber o seu cuidado no sigilo nesse atendimento. Nós vamos falar um pouquinho de nicho de mercado, dessa definição, para que todos os naturólogos não estejam oferecendo a mesma modalidade de teleatendimento em naturologia, mas na diversidade a gente consiga levar atendimentos personalizados para diversos nichos. Inclusive vou apresentar 2 tipos de produtos digitais que estão sendo comercializados atualmente no Brasil com essa vertente de especialização nesse atendimento de pensamento digital
que aproxima do humano. Não é porque é digital que deixa de ter o componente humano. A gente consegue também entregar valor através das telas. Tudo depende da sua disponibilidade e presença durante o atendimento. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. No final do Natulab, o próprio título já diz, nós vamos conversar um pouco sobre essas propostas. Quero ouvir dúvidas de vocês, quem já atende ou está começando a atender, onde no processo de implementação encontra mais dificuldades, para que a gente juntos pense em novas soluções e até criação mesmo, pela nossa criatividade, ideias que ninguém até o momento tinha tido. Então, para começarmos, como que a gente se prepara para esse novo normal? Eu usei o novo normal porque muita gente tem falado do novo normal, mas não existe normalidade, uma vez que a vida é impermanência, o tempo todo existe mudança. O normal é a gente entender que a vida não é linear, e sim movida por variações e necessidade de adaptações. Dentro da naturologia, uma vez que a gente entende o conceito de tal, é compreendido que o tempo todo a gente tem movimentação. A vida não vai passar a ser somente digital e vamos deixar de ter o contato físico. Muito pelo contrário, a gente vai integrar cada vez mais num movimento híbrido, de forma que fique cada vez mais saudável essa relação de homem e máquina. Primeiro ponto que a gente tem que observar é que temos que criar um cenário. Se você hoje trabalha com naturologia e você tem que pensar numa nova invenção de atuação profissional, a primeira coisa que você deve fazer é começar aqui, na sua mente, usando toda a sua plasticidade neural, a sua capacidade de projeção de futuro, para que você comece a criar o cenário do seu novo modelo de trabalho ideal. Como eu consigo me transformar nesse momento? Pensando que eu agora tenho que pensar numa oportunidade de remotamente continuar exercendo a minha profissão. Quais são as técnicas e as ferramentas que eu tenho que eu não preciso do contato com o interagente, que eu consigo remotamente exercer o mesmo trabalho ou até mesmo quais são as formações que eu preciso desenvolver, conhecer mesmo, comprar conteúdo, continuar se desenvolvendo, quais são os cursos que eu preciso fazer para melhorar um componente que agora ficou extremamente evidenciado, a importância da narrativa no contexto terapêutico. Só aplicar técnicas, aquele profissional que ficava muito preso à aplicação de técnicas e com pouca formação da importância da narrativa, da condução terapêutica, do olho no olho, da presença no atendimento, esse indivíduo agora ele está tendo que se reinventar duplamente na forma com que ele trabalhava e indo atrás de formas de pensar nessa narrativa. Aquele profissional que já tinha um pouco mais de percepção da importância da presença, até mais do que a própria intervenção, esse profissional talvez esteja com um pouco mais de facilidade em se adaptar nesse processo. E aí, se você se encontra no primeiro cenário, onde você estava muito envolvido com a aplicação das técnicas e pouco envolvido com a narrativa dessa condução terapêutica, tem algumas possibilidades que já suprem essa demanda, como, por exemplo, a comunicação não violenta. Hoje a gente tem formações inteiras sobre comunicação não violenta disponível no YouTube, onde você consegue estabelecer princípios e parâmetros de diálogo. Quando a base do diálogo ela é bem feita e compreendida no processo terapêutico, o que o seu interagente vai trazendo para você, você vai fazendo essa devolução na própria narrativa do que ele te traz e modulando a forma com que ele relata a própria vida e se relaciona, isso já é processo terapêutico. Isso faz parte da base do processo terapêutico, onde as terapias elas entram numa complementação de insight e aprofundamento e até mesmo aceleração da proposta terapêutica que a gente está fazendo.
Uma segunda estratégia é recorrer aos mitos, aos contos, a todas as histórias de ancestralidade que tem sempre uma lição, tem sempre ali embutido uma metáfora extremamente inteligente, extremamente sábia, que através desse conto, dessa narrativa, o seu interagente passa a ter vários insights no processo terapêutico com você. Você se desenvolve, ganhando cada vez mais ferramentas e capacidade de levar a ele percepção de algo que talvez ele não consiga olhar. E aí você usa um conto, uma metáfora, pode pensar até mesmo numa música, a mensagem daquilo que ele trouxe para você, mas que ele não enxerga. E aí, nesse instrumento, você tem a mediação dessa percepção. Isso também auxilia o profissional naturólogo a retirar a sensação que, para realizar atendimento em naturologia, ele precisa ter formação em psicologia, ou ele precisa ter uma formação em psicoterapia. Nós não precisamos desse recurso, nós já temos recursos pra caramba, a gente só precisa saber utilizá-los. Se você gosta da medicina tradicional chinesa e vai ler sobre a filosofia oriental, o princípio do Tao, você tem uma narrativa interessantíssima para dialogar no seu atendimento. Na perspectiva do Ayurveda, a mesma coisa, você pode usar desde a base do hinduísmo até mesmo da filosofia do Sankhya, pela proporcionalidade de luz e de calor, da formação dos 24, né, elementos que depois se transformam nas 3 gunas, ali você consegue discernir qualquer situação com seu interagente. Você pode usar pelas virtudes dos florais, pelos 7 grupos de personalidade, ou de comportamento, ou de emoção, seja lá como você preferir chamar. Você pode trabalhar essas emoções com versos e usar toda a leitura do Cura-te atrelada a esses insights do que esse interagente está trazendo de emoção. Dentro da minha proposta terapêutica, isso eu faço com os meus interagentes, eu sempre inicio, e quem aqui já é meu aluno na naturologia vai ver que eu sempre reforço esse ponto com a alfabetização emocional, que o primeiro passo do nosso desenvolvimento, ele é reconhecer as nossas próprias emoções. A partir do momento que a gente reconhece as nossas próprias emoções, a gente começa a compreender como que a gente reage à vida. Somos humanos, mas antes de termos a capacidade de abstração, evoluímos de um reino chamado reino animal. E o nosso instinto, muitas vezes, ele se torna indomável. Perceber as nossas emoções é aprender a olhar para os nossos instintos e não ser reativo. E conseguir, com clareza, na percepção, responder aos estímulos externos com sabedoria. Se eu quero ter um estilo de vida saudável, esse estilo de vida não envolve somente uma rotina diária saudável. Mais do que o que eu faço, é o que eu penso e o que eu sinto. Modular o que eu penso e o que eu sinto está diretamente relacionado com o que eu faço, com o que eu expresso. Então, ambos caminham juntos. Por isso que a gente olha para a saúde de forma integrativa, onde as práticas elas não vão envolver só uma modulação de estilo de vida, mas principalmente uma modulação de conduta na vida. E o projeto Em Busca da Naturologia, ele é exatamente trazer para naturólogos em formação, naturólogos formados, essa experiência da vivência da própria profissão. Então, quando a gente parte para o segundo ponto, a partir do momento que você define como você quer trabalhar, você precisa tomar uma decisão. E aqui é um ponto que muitas vezes o medo gera paralisação. E neste momento, mesmo sendo um tempo de certeza, não dá para parar. O parar significa estagnar. Água parada fica podre, fica ruim, fede, estraga. Corpo parado é um corpo atrelado ao reino mineral, onde ele tem um grau de consciência tão pequeno que ele não tem luz, ele está submerso, ele está embaixo da terra. Como somos seres que já atingimos a 4ª camada dentro desse processo evolutivo, a gente já transcendeu o mineral, o vegetal, o animal, estamos na capacidade
de vivenciarmos a experiência humana, a tomada de decisão ela é fundamental para que a gente continue nesse caminho de evolução, de discernimento daquilo que pode me fazer bem ou mal, mas só experimentando é que a gente vai conseguir saber se a opção foi boa ou ruim. E o que é o experimentar? É romper com o medo de experimentar o teleatendimento e vivenciar para ver se essa modalidade conversa contigo ou se de fato não é uma modalidade que você quer implementar na sua vida. Mas como que você vai saber disso? Experimentando, isso é fato. E aqui a gente vai dar algumas orientações que facilitem essa organização. Depois que você tomar essa decisão, eu vou começar, a partir de outubro, eu começo a oferecer teleatendimentos em naturologia. Qual que é o passo? Desenhar esse processo, esse fluxo. Quais são os dias que eu vou me disponibilizar para atender remotamente? Vou escolher períodos do dia que tem mais silêncio na minha casa, que eu tenha um período que eu consiga de fato ter um acesso, uma conexão da internet, que eu garanta uma estabilidade melhor. Um período que eu consiga estar mais tranquilo, já tenha feito todas as atividades de casa. Se tem filhos, que já seja num horário que o filho talvez esteja atrelado a uma outra atividade com alguém cuidando, já esteja dormindo. Então, esse processo de fluxo, ele é necessário para você se comprometer na ação que você vai fazer. Não só eu vou começar em outubro, mas como eu vou começar, de que forma eu vou começar, quais são os horários e nós vamos ver outros detalhes desse fluxo. A partir do momento que você desenha o fluxo, é hora de você realmente incorporar a consciência que estamos na era do trabalho remoto e dos serviços digitais. Então, isso já é real, já era, agora está cada vez mais presente na nossa vida. Em última instância, o que você passa a oferecer com o teleatendimento é uma experiência de terapia digital. E essa experiência, para ser diferenciada no mercado, ela precisa ser uma experiência que entrega valor. O que é entregar valor na experiência? Praticamente, eu vou arriscar dizer que 99,9% dos atendimentos em naturologia, eles entregam uma experiência de saúde de valor. Nós já temos, por natureza na nossa formação, um olhar diferenciado, um cuidado, uma escuta acolhedora que já faz diferença só pela base de formação que temos. Quando a gente pensa em entregar valor, é entregar atenção, é entregar disciplina no horário de começar e finalizar, é demonstrar um cuidado na orientação terapêutica. Se você combinou de entregar a orientação terapêutica após o encerramento da sessão, que você se comprometa em entregar essa orientação terapêutica, seja de floral, de fitoterapia, orientação de dietoterapia, de prática de yoga, não importa. Assuma a responsabilidade de cumprir o combinado. Isso agrega valor na experiência. Combine a disponibilidade que você terá. Você irá responder mensagens pelo WhatsApp? Isso faz parte de contrato terapêutico. Sim ou não? Se não, isso já é respondido no contrato terapêutico. Isso mantém alta a sua experiência de valor. Você atende o telefonema do interagente durante a semana, para aqueles que acabam fazendo consultinhas picotadas durante a semana, numa situação de emergência, ok, mas em situações corriqueiras, tudo isso está agregado na experiência de valor e depende do único ponto: como é feito o seu contrato terapêutico. Se no encontro presencial o contrato terapêutico já era fundamental para a aliança entre naturólogo e interagente, no ambiente digital, que você não abraça, você não toca na mão, que você não tem esse approach, essa entrega de verdade no contrato terapêutico, ela faz com que o vínculo seja efetivado. E se for bem feito esse vínculo, você terá um grande sucesso no processo terapêutico em teleatendimento. Então, essa frase eu não sei de quem foi que escreveu, quem é o autor, mas eu achei ela fantástica para o momento que a gente está vivendo, que nos confortamos na homogeneidade, mas só aprendemos na diversidade.
Então, quando falamos de teleatendimento, é nos sacudir, é tirar a gente daquela zona de conforto, de modelo pré-definido. Eu saio de casa, eu vou para o meu consultório, eu atendo, depois eu saio da minha casa, volto para minha casa, saio do consultório, volto para minha casa, eu alugo um cowork, eu chego lá, eu monto as minhas coisinhas, eu faço home care, levo, saio carregando a minha maca, quase 2 horas no trânsito, monto tudo, desmonto tudo. Então, das experiências mais variadas, já vivenciei também, e são experiências que eram corriqueiras, a gente sabia como fazer. Quando chega no teleatendimento é novidade para todo mundo. E como é novidade, o ganho de tudo isso é que nós damos o nosso melhor para poder executar essa tarefa. A gente está com um time de alunos que, em julho, eram 93 alunos realizando atendimento, teleatendimento, e foi assim um desafio gigante e que eles abraçaram e a gente aprendeu pra caramba. Porque diversidade de alunos, do 5º ao 8º semestre, aluno que estava começando a atender no primeiro semestre de experiência de atendimento, já indo para o teleatendimento, alunos que já tinham 3 semestres de experiência em atendimento presencial, tendo que migrar, sair da sua zona de conforto, e todo mundo ali atendendo pessoas do Brasil e de fora do Brasil, atendendo pessoas do mundo, a gente pode afirmar isso, e aprendendo a trocar e se complementar, onde formamos um núcleo só, onde todos trocavam as ideias nas supervisões conjuntas, onde todos ali tinham acesso a todos os portfólios e quem tinha um pouco mais de experiência em alguma atividade compartilhava com o outro. Isso só mostrou para a gente que nessa diversidade nós ganhamos força. Então, o tema de hoje para falar sobre teleatendimento, nós vamos finalizar exatamente com essa proposta, que todos que estão aqui juntos, se tiver gente que já atende, já é formado, que traga suas dúvidas para que nessa diversidade de olhares a gente ganhe força como profissão. E 9 mesmo, levando a naturologia agora para qualquer lugar, somos globais, não tem mais impedimento para conhecerem o nosso trabalho. Então, nessa jornada de saúde, o primeiro passo envolve o teleatendimento, esse contato de teleatendimento. O segundo passo que faz parte dessa cadeia é a teleentrega. Antigamente, a gente tinha as farmácias ou os locais, você falava, vai na zona cerealista, vai no Sim na Liberdade, busca isso na farmácia mais próxima. A gente tinha as referências para que a pessoa fosse lá conhecer. Agora mudou um pouquinho, a gente tem a lista de teleentrega. Essa farmácia entrega isso, aquela farmácia trabalha com aquilo, esse supermercado trabalha com determinada situação, essa outra loja trabalha com outras diversidades, e você começa a ter uma rede de contatos de teleentrega. Mudou, já se adaptou. Junto com isso, a gente passa a ter o telemonitoramento. O que é o telemonitoramento? É o próprio processo terapêutico, onde você vai fazendo semanalmente esse acompanhamento que antes era feito presencialmente, e muitas vezes o seu interagente, ou ele tinha uma questão de uma reunião que ele não podia chegar pelo tempo de deslocamento. Hoje ficou muito mais fácil, se ele tem uma reunião, te avisa previamente, se a sessão dele era às 17 e você tem um horário ainda às 20 horas, você pode fazer essa alteração sem perda para os dois. Algo que antigamente ficaria muito difícil, porque se ele saísse talvez às 19 do trabalho, às 20 talvez ele ainda estivesse no trânsito, se fosse uma pessoa que atravessasse a cidade para chegar até o seu consultório. Então, quando a gente olha por esse prisma, até o monitoramento do processo terapêutico ele ficou bem mais fácil. É uma questão de perspectiva e de olhar para a situação do momento. Capacidade de tele-interprofissionalização. A rede colaborativa que talvez você gostaria de trabalhar com um educador físico, com um nutricionista ou com conhecidos até de outro estado, nesse momento se tornou extremamente possível. Você pode formar uma rede de profissionais que estão no mundo. Você pode estar aqui e conhecer um naturólogo que mora na Austrália e que é especialista em alguma determinada prática que está trabalhando junto com você. É uma questão de abrir o olhar, ampliar a visão e somar força. Você pode trabalhar com
um nutricionista que tem uma vertente de alimentação com punks que mora em Minas Gerais e você está em São Paulo e juntos vocês cuidam do mesmo interagente. Algo que talvez anteriormente não fosse possível, a não ser que essa pessoa se preparasse para se deslocar até Minas Gerais pontualmente nessa consulta, mas que tivesse muita vontade para continuar esse processo terapêutico. Está fazendo sentido para vocês olhar para essa perspectiva de teleatendimento como uma ampliação de possibilidades e não uma restrição? E de que o teleatendimento não exclui o presencial, muito pelo contrário, juntos eles somam muita força para a profissão? Deixa eu ver no chat aqui se tem... Só para vocês me darem esse feedback se a gente pode continuar, se está fazendo sentido para vocês essa forma de ver todo esse acontecimento. Perfeito. Então, da jornada da saúde, primeiro ponto que a gente tem que definir são as plataformas. Quais plataformas eu posso utilizar? Hoje, uma plataforma que ela é bem profissional e interessante, quando eu falo de profissional, é que você pode criar um link recorrente da sua sessão, criar uma senha e estabelecer um grande sigilo terapêutico e confiança ali naquele processo. Você entra pela sala de reunião, o Google Meeting eu acho que também proporciona esse movimento de uma senha e o Teams também. Então, essas 3 ferramentas são ferramentas que te dão esse grau de confiança do seu interagente receber uma senha de atendimento e saber que aquele horário, aquele link recorrente é dele. É da mesma forma que quando ele entrava no nosso consultório e a gente fechava a porta e ele entendia que ali era o processo onde ele poderia se abrir, conversar o que ele precisava, porque tem ali um sigilo, um momento que são de vocês. Se você não tiver acesso ao Zoom, ao Google Meeting ou ao Teams, você tem o recurso do próprio Facebook, pelo Messenger. Você pode entrar no Messenger e estabelecer as suas consultas ali, se o seu interagente tiver Facebook. Em última instância, eu coloco o WhatsApp, porque o WhatsApp, normalmente, se as pessoas olham que a pessoa está online, muita gente começa a escrever, começa a chamar, e isso corta o processo terapêutico, gera muita interferência. Aqui no Messenger ainda acontece um pouco menos. Dependendo da plataforma do celular que a pessoa usa, pode usar pelo FaceTime, eu não sei se o Android tem algum aparelho, um aplicativo específico, eu acho que é o Google Meet, que faz essas conversas. Então, plataformas a gente tem, desde uma plataforma que gera um custo, até mesmo uma plataforma que não tenha custo. Depois a gente vai para o contato. Como que eu amarro esse primeiro contato? Como que ele chega até mim? Uma vez que até cartão já não era utilizado, a gente já não está tendo esse approach de folder, de divulgação assim, porque não trazia resultado. Hoje, o que eu vejo que traz mais resultado de forma rápida e eficiente é você linkar, e eu vou compartilhar com vocês aqui o link do API, ao seu WhatsApp, ao seu número de telefone. Ó, como o link está aqui na apresentação, eu compartilhei no chat para vocês poderem pegar. Então, neste link aqui, vocês vão incluir o número de celular de vocês e, na sequência, uma mensagem. Então, por exemplo, oi, olá, aqui é a Marcele, naturóloga, fico muito contente por você entrar em contato, deixe sua mensagem, assim que puder responderei ou qualquer coisa do tipo, para marcar sessões de naturologia. Então, você monta uma mensagem bonitinha, amistosa, e a pessoa, quando clicar na sua rede social, porque hoje é o canal de comunicação, seja via YouTube, Instagram, Twitter eu não sei porque eu não mexo, eu não sei se Twitter tem como deixar um descritivo, mas no Facebook é possível e principalmente no Instagram. Quando ele clica lá no local de site, você coloca essa chave, né, esse código de link do WhatsApp e vai vincular direto para o seu celular. Então, hoje o celular, ele passou a ser o primeiro contato de contrato terapêutico. Como que você vai construir essa mensagem? E isso é importante para você ter essa atenção. Quando você colocar os espaços, vocês estão vendo que você tem que colocar o percentual
de porcentagem, e o 20, que é entendido no algoritmo, que é o espaço para você construir o seu texto. A Dani escreveu: seria interessante ter um número apenas comercial? Interessante seria. Eu, particularmente, não tenho, até para conseguir administrar todas essas situações, eu tenho em um número só. O que acontece é que a pessoa, quando verifica o seu número e entra em contato, se você deixar a sua foto de perfil oculta, ela não consegue ver e ela fica restrita a esperar o seu contato. Então, de alguma forma, não tem tanto uma invasão. Se for uma pessoa que você respondeu e o approach da conversa foge um pouco ao contexto terapêutico, você pode bloquear essa pessoa e limita esse contato. Para quem realmente quer elaborar algo ainda mais profissional, uma boa medida seria ter um outro número, que seria um número só para contato profissional, como a Dani colocou aqui. Para quem quer algo bem imediatista, não tem tanto tempo para elaborar tudo isso, pode já seguir e já se planejar para outubro começar os seus atendimentos. A Ana está dizendo que ela tem os dois, maravilha. Então, no fluxo do teleatendimento, o primeiro passo é o contrato terapêutico. Nesse contrato terapêutico, quando a pessoa entra em contato com você no WhatsApp, existem alguns pontos, né, que eu posso dizer que são fundamentais. Primeiro, você estabelecer o que é naturologia para você. Não é a naturologia que está escrita na descrição. É a naturologia para você. O que você entende da profissão, porque isso reverbera o que você vai oferecer. E o seu interagente pode responder se o que você oferece, a sua forma de trabalho, condiz com o que ele está procurando. Dentro desse processo de explicar o que é naturologia para você, naturalmente você diz quais são as práticas que você tem mais afinidade, trabalho numa vertente que faz uma análise de diagnose pela medicina tradicional chinesa e uso como recurso terapêutico a dietoterapia, os florais de diversos sistemas, o uso da aromaterapia, práticas de Lian Kun. Você vai explicar, contextualizar o que você pode oferecer. Lembrando da lei do dar e do receber, quando desde o começo você já explica o que você pode oferecer, o seu interagente entende se é aquilo que ele quer receber. Quando você não deixa isso transparente e claro, pode ser que gerem expectativas muito diferentes. Você em relação ao interagente, como ele em relação ao que você pode oferecer no processo terapêutico. Então, esse é um primeiro canal, explicar o que é naturologia para você. O segundo ponto, como que trabalha o seu horário. Então, como é que é o seu horário? É 1 hora de atendimento? 1 hora não é 1h10, não é 1h05, não é 1h15, não é 1h20, não são 2 horas, não são 2 horas e meia. Se você fica um dia 1h30, outro dia 2 horas, isso faz com que ele perceba o valor do seu serviço. Qual é o valor de fato do seu serviço? Porque se um dia essa pessoa fica comigo 1 hora, no outro dia 1h30, o dia que ela fica só 1 hora, eu estou pagando a mais. Não pense que o interagente não pensa isso porque pensa. Naturalmente isso passa na cabeça dele, essa relação de tempo e custo. Isso é humano, não tem problema nenhum. O que você precisa ter consciência é, se o seu horário é esse, cumpra o seu horário. Faça com que ele se discipline a entrar na sessão no horário e a sair no horário que finaliza o seu compromisso. Se ele chegou atrasado, você pode estender ou não, isso depende da sua agenda e do seu acordo que é feito aqui no contrato terapêutico. Você dá 15 minutos de tolerância? Como que funciona? Se ele não avisa com antecedência, a sessão é cobrada? Esse é um outro ponto que já dava muito conflito no presencial. No virtual, então, a facilidade com que esse ponto da falta pode gerar um desentendimento entre naturólogo e interagente é muito fácil. Então, já nesse primeiro contato, já explique nessa conversa como que funciona a sua política de falta. Se não comunicou em 4 horas, é dado como consulta realizada. Se não comunicou em 24 horas, você não trabalha com cobrança, mas sim com reposição, fica entendido que ele vai fazer essa sessão no outro dia. Como que você define isso?
Isso faz parte lá atrás do desenho do fluxo. O desenho do fluxo é desenhar como você se porta como profissional. Depois disso, a gente vai para o valor. Defina um valor e tenha em mente que esse valor é fixo para qualquer pessoa que te perguntar. É muito desagradável se você fala o valor para uma pessoa, ela te indica para um primo e você passa outro valor para essa outra pessoa. Isso não significa que você não possa negociar o valor depois que você fez o primeiro contato com essa pessoa. O seu valor de imediato ele precisa ser fixo. Mas depois que você entra em contato com essa pessoa, ela te conta o contexto da vida dela, você visualiza que eu digo mentalmente, você consegue visualizar se faz sentido para você dar um desconto nessa condição, fazer de forma voluntária. Isso tudo acontece dentro da gente num movimento que não tem explicação. Isso é natural, é do humano. Você vai saber quando você vai fazer de forma voluntária, quando você vai cobrar a metade do valor real da sua sessão, quando você vai negar e falar dessa forma eu não atendo. Tem outras alternativas para você passar pela naturologia, por exemplo, com os alunos da naturologia em teleatendimento, com atendimento gratuito. Você consegue definir a sua posição como profissional para responder essas demandas. Isso é um ponto que gera sempre muito conflito. Então, quando vocês estabelecem esses pontos, o contrato terapêutico fica muito transparente e aí aqui já fica marcado quando será o primeiro dia de atendimento, como que será o horário que essa pessoa vai chegar. Você vai enviar o link, esse link será o mesmo? Opa, quase que eu esqueço um ponto muito importante aqui, pagamento. Esse também é um ponto delicado. Como que funciona pagamento em teleatendimento? O modelo mais prático, e é o modelo inclusive que eu utilizo, é transferência entre contas. A transferência não tem desculpa que não tem banco, é muito difícil, está sem internet, mas uma hora a internet vai voltar. Se está sem internet, como é que estava na sessão? Então começa a ficar mais difícil a possibilidade de um calote. Não estou dizendo que você não vai receber, isso também é muito avulso, sabe? Eu tive pouquíssimas experiências na minha vida de realizar um atendimento e não receber o valor do atendimento, mas acontece. Um ou outro caso vai acontecer e é da personalidade da outra pessoa e também não é isso que vai te deixar mais rico ou menos rico. Muito pelo contrário, são aprendizados e vivências. Boleto, eu não trabalho com boleto, porque o boleto, primeiro, que gera uma cobrança para nós. Antigamente, trabalhar com boleto não tinha custo. Nos últimos anos para trás, primeiro, para você fazer boleto, você vai precisar de um site que ajude você a emitir esse boleto. Aí começa a gerar uma rede de fatores que começam a gerar gasto de tempo. Então, o que é mais efetivo, no meu ponto de vista, é trabalhar com transferência bancária. E a transferência bancária, particularmente, eu cobro depois do atendimento, mas eu já aviso o valor e a pessoa vem para a sessão, como ela já sabe o valor, o que normalmente eu faço, na hora que eu respondo, eu respondo para a pessoa, faço o contato no telefone desse contrato terapêutico, como eu trabalho, como que funciona, e aviso a ela. Agora eu vou te enviar alguns dados para que você fique ciente como é que funciona o horário, qual é o dia da nossa sessão, qual é o valor e a forma de pagamento. Então já está explicado. Quando eu mando a mensagem já está padrão. Quando eu mando essa mensagem, nessa mensagem já vai. Nossa sessão acontecerá quarta-feira, das 15 às 16 horas, no dia tal. O valor da sessão é tal para realizar o pagamento, depósito por transferência na agência tal, conta tal e CPF. Então, a pessoa que quiser, ela pode pagar antes da sessão. Tem gente que é tão adiantado que assim, termina de fazer a conversa e a pessoa já faz logo a transferência. Outras pessoas, às vezes, antes da sessão começar. Outras pessoas preferem negociar, preferem combinar assim. Eu posso te pagar todo mês, no começo do mês eu faço o acerto das 4 ou 5 sessões do mês. Eu sou bem flexível nesse sentido. E normalmente eu até prefiro que o interagente faça o pagamento mensal, que eu também consigo me organizar nesse sentido de receber de uma vez só o valor de vários interagentes.
Então, a Eliane perguntou, você só cobra depois do atendimento? É assim que eu realizo. Eu já passo o valor antes e fica a critério dele fazer o pagamento antes ou depois, tá bom? Se ele não faz o pagamento, eu faço essa cobrança imediata? Não. Normalmente, se ele fez a sessão na quarta-feira, eu espero de 2 a 3 dias para fazer um contato. Possivelmente, eu faria um contato na segunda-feira e sempre esse cuidado. Olá, fulana, não localizei os dados da transferência. Você poderia me enviar o comprovante para que eu consiga dar baixa? Algo bem sutil, porque por transferência, muitas vezes cai o mesmo valor e você de fato não sabe de quem veio. Quando a pessoa não coloca o nome dela, você vai ver o mesmo valor da sessão caindo por transferência, mas você não consegue saber de quem é. A Ana está dizendo que o Nubank, não sabia, não tenho Nubank, a minha é só do Itaú, mas ótima, tá vendo? Quando a gente se reúne, sempre saem coisas maravilhosas. A Ana Graziella está dizendo que algumas contas, das novas contas digitais, não cobram até certo número de boletos. Então, quem tem conta no banco, Nubank, consegue ter até 10 boletos, emitir até 10 boletos no mês. É isso, Ana? Se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Perfeito. A Edna está perguntando, o que você acha de fazer um contrato para formalizar os trabalhos que serão realizados? Eu já trabalhei com um contrato, 2 folhas, formalzinho. Depois eu trabalhei mais assim por querer fazer tudo muito certinho. Então, lá no meu começo de carreira, eu trabalhava com esse papel, onde ele levava uma guia e ficava com outra. Atualmente, o meu contrato terapêutico ele fica restrito a esse texto que eu envio para o interagente. Então, fica ali no nosso histórico do WhatsApp, fica ali o combinado. Porque juridicamente não tem validade alguma essa formalização de um contrato quando você dá uma via para ele e fica com uma via. Para você fazer uma formalização onde os dois estão cientes e se tiver a quebra de alguma cláusula, a gente vai para o foro comarca de São Paulo e isso e aquilo, isso assusta. Eu acho que a possibilidade de poucas pessoas aderirem ao seu tratamento é alta. Então, o ideal seria alguma flexibilização nessa proposta de contrato. Neste momento, você poderia até enviar por e-mail e você fala, vou te enviar por e-mail um documento que formaliza o que será acordado, o que foi acordado, né? Dentro desse contrato terapêutico. Isso pode ser um caminho. E no boleto você consegue ter minimamente uma garantia de pagamento por conta de juros e multas? Como eu não trabalho com boleto, alguém que trabalha com boleto quer compartilhar? Porque eu trabalho somente com transferência mesmo, então eu nem sei como que funciona, se o boleto atrasa e a pessoa entra em contato, você tem que emitir outro boleto, é isso? Quando eu sou uma pessoa que gosta de ganhar tempo, eu já nem penso em boleto, porque eu já penso que isso vai me tomar tempo. Ana, se você quiser compartilhar, a Ana Graziella, inclusive, é aluna nossa. Se você quiser abrir o seu microfone para compartilhar como que funcionam os boletos, sinta-se à vontade. Oi. E Boa tarde a todos. boa tarde, Ana. Então, meu filho é estudante de economia, né? Então, eu meio que vou na onda dele. Então, esses bancos digitais, ele gosta bastante. Ele usa o Nubank e o Inter. E boleto eu já usei algumas vezes. Mas não tem juros, a gente pode determinar, se a gente quiser. Juros por atraso, mas normalmente ele não vem quando você põe um valor específico. Mas tem pessoas que às vezes não tem, como eu tenho no Nubank, eu tenho outros bancos, mas às vezes a pessoa tem um banco da Caixa, tem algumas outras contas, e para fazer a transferência teria que pagar uma taxa, então elas acabam pedindo boleto para não ter que pagar essa taxa de transferência. Também agora lançaram o Pix, né, que vai tirar isso dessas taxas de transferência, mas a principal preocupação com o boleto é isso, não ter a taxa para outros bancos. Obrigada, Ana. Super grata pelo seu olhar e experiência. Então, vocês estão vendo que ela já entende, já sabe até que agora com o Pix não vai ter essa cobrança. Então, acho que vai ficar ainda mais fácil a gente trabalhar com boleto. Depois que a gente faz esse bom contrato terapêutico, a gente entra na fase do processo terapêutico em si.
No processo terapêutico, o sigilo de você... Aqui eu estou sem fone, mas o fone de ouvido na sessão de teleatendimento é algo importante. Se a sua casa tem ruídos ou tem mais pessoas, isso dá a sensação de segurança e de que somente o naturólogo está ouvindo do outro lado o que a pessoa está confidenciando, está compartilhando. Dentro desse processo terapêutico, você vai fazer da mesma maneira que você fazia no presencial. O que normalmente acontece de diferente? No consultório, muitas vezes a pessoa já saía com a orientação terapêutica de imediato. Aqui, você vai ter um tempo, e esse tempo, no meu ponto de vista, ele é até benéfico, que você consegue reunir essas informações que o paciente trouxe, o interagente trouxe para você, pensar melhor na estrutura dessa orientação terapêutica e depois enviar para ele. Eu envio até mesmo pelo próprio WhatsApp as orientações terapêuticas em PDF, eu salvo em PDF, e recentemente eu acabei conhecendo a assinatura digital. Antigamente eu imprimia, assinava, batia uma foto e mandava. E aí, com esse movimento da pandemia, encontrei a assinatura digital, que é pelo Adobe. Faço a assinatura digital e as farmácias têm aceitado. Eu coloco na assinatura digital o meu RG ou CPF, dependendo da situação. Se é um recibo simples, eu coloco o CPF. Se é uma questão de uma indicação terapêutica de um floral, normalmente vai com o meu RG, então vai o nome, Marcele Machado, naturóloga, o RG e vai a assinatura digital. O programa chama Adobe. É um programa que a gente normalmente tem no computador para ler o PDF. Adobe Acrobat é DM. No final eu coloquei errado, é DC. Então, provavelmente vocês devem ter na máquina de vocês. E aí, quando vocês clicam em ferramentas, vai aparecer certificados. Em certificados, você consegue fazer essa assinatura digital. Na nossa prática de naturólogos, as farmácias estão aceitando tranquilamente. Eu, pelo menos, não tive nenhum problema até o momento com as orientações terapêuticas, tanto para fitoterápico quanto para indicação de floral. Tem aceitado super de boa. Então, para a gente fechar, quando a gente pensa, né? Eu acho que a palavra principal do teleatendimento em naturologia, nesse momento, é a cooperação, onde todos nós estamos podendo usufruir daquilo que é a filosofia da naturologia, de que juntos somos mais fortes, e nesse juntos somos mais fortes, todo mundo está aprendendo a se reinventar. Então, nesse se reinventar, a gente tem aqui no chat prova disso, de que cada um com a sua experiência foi trazendo um pouquinho e podendo trazer esse olhar do que tem funcionado, do que não funciona. Agora, nesses minutos, eu gostaria de ouvir vocês, e antes de fechar, eu tenho duas empresas para mostrar para vocês, no sentido de dar um insight para ver quem gosta realmente desse movimento de teleatendimento, de até pensar em empreender e construir uma empresa em algum segmento específico. Quero ouvir de vocês quem já atende ou quem não atende, se tem alguma dúvida específica para a gente compartilhar. Alguma experiência de teleatendimento, que surgiu uma dúvida, que a gente possa compartilhar as nossas visões. Também pode ser pelo chat, ou vocês podem falar que não tem dúvida nenhuma. Dentro de seus pacientes de teleatendimento, você uma hora ou outra vê presencialmente? Não, eu desde 2015 não atendo mais presencialmente, eu já atendia por teleatendimento. Quando eu migrei a carreira para trabalhar com educação online, isso foi em setembro de 2015, eu também fechei o consultório. E aí eu nunca mais tive esse contato de necessidade presencial pela forma que eu passei a trabalhar. Eu reinventei toda a minha forma de trabalhar com a naturologia. Eu trabalhava muito fortemente com o Ayurveda, tanto que eu entrei na IMB para dar aula de Ayurveda.
E como que você faz as oleações à distância? Então, eu passei a olhar o Ayurveda de uma forma bem diferente da necessidade que eu tinha do contato nas massagens para poder me reinventar. Então, posso dizer que desde setembro de 2015, os meus atendimentos, eles são 100% digitais. A não ser que seja uma pessoa conhecida e por uma questão assim de sincronicidade, a gente combine a sessão em algum lugar, algum café, que a gente possa conversar e fazer esse processo terapêutico. Mas, via de regra, todos os meus atendimentos são digitais. Como que, aí é uma coisa importante, como que eu faço para quem quer fazer e quando eu vejo que há uma necessidade de encontro presencial? A língua é possível que eu continue fazendo. As fotos, normalmente eu peço fotos de frente, de lado, de costas do interagente. Eu gosto muito de ter a foto de perfil. A língua é possível fazer, desde que jogue uma luz um pouco melhor, eu consigo continuar avaliando. Se tem uma necessidade, por exemplo, de uma acupuntura sistêmica, de uma massagem específica, eu trabalho com rede de apoios, então de colegas que fazem atendimento presencial. E aí, não só em São Paulo, no Rio, em Florianópolis, essas indicações. Então, em São Paulo, normalmente quando envolve práticas de Ayurveda, ou vai para o spa, ou ele vai para o Naradeva. Quando requer uma acupuntura sistêmica, o Guilherme, que também é o professor Guilherme, acaba dando esse suporte, e outros profissionais da própria naturologia, ou até mesmo o próprio acupunturista, e lá no ETOSP eles têm um ambulatório, então eu indico para fazer o acompanhamento lá. Varia muito. A Ana escreveu, já atendo e tenho dúvidas. Ontem iniciei o acompanhamento do teleatendimento, gostei muito da experiência, pelo visto a terapia já estava em andamento. Percebi uma incrível empatia entre a naturóloga e a interagente. Que bacana! A Edna está no 2º semestre, está fazendo atividade clínica observacional. Que legal! A Ana escreveu, mas o principal são as ferramentas para levar ao cliente. Mas ainda não estou formada, mas vejo que o cliente quer alguma dinâmica. O meu foco agora são florais, fibromas e ginecologia. Então, a Ana está fazendo naturologia, atualmente ela atua como terapeuta integrativa, já fazendo atendimentos com esse foco. Quando você fala que ele quer alguma dinâmica de exercício, seria isso? De uma atividade para ele realizar na sessão? Você consegue me explicar um pouquinho o que seria essa dinâmica? Tem um monte. Se você for pensar em estratégias de reflexão, uma das minhas preferidas de começo de sessão, linha biográfica somática, trabalhar com as metas que a gente está tendo agora em interagência, colagem, de arte e terapia, a gente tem diversos recursos para ele expressar através do desenho alguma relação. Dinâmicas corpo, você pode fazer desde do que foi aprendido na disciplina de práticas corporais e massoterapia, ou até mesmo medicina corpo e mente, e fazer essa vivência junto. Das vivências, minha preferida são sempre as meditações. Então, a fazer a prática da meditação e depois gravar para ele. Isso é uma coisa que dá muito valor ao atendimento. Quando você faz algo e você vai falar e pede permissão, você fala, agora eu vou colocar para gravar a meditação que a gente vai fazer para trabalhar isso que você trouxe na sessão. E aí você começa a gravar a meditação que vocês estão fazendo juntos. Ou a reflexão de ressignificação, não importa o que seja. E você pede essa autorização para gravar. No final, quando você termina a gravação e finaliza a sessão, você envia para o interagente e isso fica como processo terapêutico para que ele pratique de novo essa meditação todos os dias. O fato de não ser uma meditação aleatória e ser uma meditação que tem o nome dele, a narrativa para ele, isso de novo gera uma experiência de valor pessoal incrível. Então, dá para fazer bastante coisa. Indicar algum livro para ajudar nas meditações? Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro do professor Roberto Cardoso. Inclusive está na nossa biblioteca virtual. Então, ele tem várias vertentes de meditação. E aí, dentro das propostas de meditações,
tem desde o Ho'oponopono, meditação taoísta, do Sufi, meditação ativa, passiva. O mais importante é entender que meditar é todo ato que você realiza com presença. E aí você pode pensar em qualquer coisa que a pessoa goste de fazer e que tenha presença. Isso é o ato meditativo. Na raiz da palavra é estar presente, ter uma ação com presença. Então, você pode criar meditação até lavando louça, passa a ser terapêutico. Como a gente está chegando com 6 minutinhos para dar 3 horas, eu vou... Que bom, Ana, mas você também pode me perguntar nas aulas, a gente vai conversando. Eu vou compartilhar agora com vocês 2 empresas nessa perspectiva de empreendedorismo para trazer esse olhar para vocês de possibilidades de se reinventarem como profissionais de uma saúde integrativa e ainda pouco conhecida, se a gente for pensar no Brasil como um todo. Aqui é um exemplo de um empreendedorismo. A empresa chama Deprex. É uma empresa que tem no idioma inglês ou português e ela de forma muito cuidadosa coloca parte do tratamento da depressão, onde aqui ela realiza atendimentos online, onde você pode testar, obter no código de acesso e testar por alguns dias de forma gratuita. E a abordagem dela, terapêutica, são para pacientes com depressão, baseado principalmente nos métodos de psicoterapia cognitiva. O naturólogo, por exemplo, pode criar um nome específico para abordar acompanhamento gestacional, acompanhamento cognitivo de idosos, criar o nicho de mercado. Criar o nicho de mercado é realmente criar uma demanda que talvez não exista, mas que tem um potencial de uso. Idosos, gestante, a gente tem conhecimento pra caramba. Quando a gente está fazendo as práticas em si, está na universidade, muitas vezes a gente não pensa de forma tão ampla quanta coisa a gente tem. Olha que ideia genial, ela selecionou um método, que é um método que provavelmente ela tenha muita confiança e expertise. E ela resolveu oferecer isso de forma gratuita por um teste e depois a pessoa começa a acompanhar esses atendimentos com redução dos sintomas depressivos. Então, existe um cuidado em não dizer que está tratando a depressão em si, porque essa promessa ela é perigosa até no encontro presencial, mas como um suporte de saúde mental fenomenal. E nós temos diversos recursos que abrangem saúde física, mental, espiritual e até mesmo de vitalidade do indivíduo. Então, essa é a primeira empresa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou deixar o link aqui para depois vocês estudarem e criarem insights de novas possibilidades de mercado. E aqui é uma outra empresa que tem uma outra vertente. Eles não oferecem um serviço, e sim um produto. A Biome ainda não apareceu, né? A Biome Hub, o que eles fazem? Eles pegaram o aporte da importância da microbiota e, com isso, eles fazem análises da microbiota do indivíduo. Então, eles têm o probiome, que é um teste que identifica a diversidade de bactérias que compõem a microbiota intestinal. Eles têm para o hospital e, mais recentemente, eles possuem um ensaio molecular de PCR em tempo real de detecção de genes de resistência antimicrobiana. Então, você vê aqui 2 tipos de trabalho, um onde tem um serviço, que são os atendimentos, e uma outra empresa que oferece um produto. Quando a gente pensa na naturologia, a gente tem produtos pra caramba para criar. Até mesmo desde agulhas de acupuntura, desde produtos na área de floral, de fitoterapia. A gente tem uma RDC que regulamenta o uso de fitoterapia chinesa, mas não tem nenhuma empresa até o momento que revende fitoterapia ayurvédica na perspectiva do Ayurveda. Então tem um nicho de mercado gigantesco aí. Você às vezes quer comprar uma maca, um drone específico para fazer os trabalhos de Ayurveda, são caríssimos ou nem tem quem faça numa marcenaria.
O próprio suporte de Shirodara são equipamentos difíceis de encontrar. Então, demanda tem uma enorme, porque o que mais tem é profissionais e pessoas querendo trabalhar com as práticas integrativas. O que às vezes nos faltam são insights de pensar o que eu gosto, como que eu posso me reinventar e que nicho de mercado que eu vou atuar. Então, eu espero que esse nosso encontro tenha proporcionado muitos insights e numa perspectiva de trazer esperança para vocês de que tem muita demanda e às vezes a gente fica com um olhar muito focado no problema e esquece esse universo de possibilidades que está aí o tempo todo para a gente poder abraçar e aproveitar. Agradeço a presença de todos vocês. Chegamos agora pontualmente às 3 horas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fico disponível. Se ninguém tiver mais nenhum ponto de observação, a gente finaliza. Nossa, Marcelo, Obrigada eu a você. acho que precisamos marcar a continuação. Foi muito bom. Que bom, Muito espero que vocês tenham obrigada. gostado e que tenham dado esses insights. Então, Nossa, já uma coisa anotei. importante Já que anotei a Edna várias falou, aqui. terão outros encontros? Sim, Edna. Toda semana, o grupo que está liderando esse projeto, Em Busca da Naturologia, irão proporcionar vários encontros de palestras, vivências. É só acompanhar no site que nós teremos sempre esses encontros.